Tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma questão sobre Aristóteles, filosofia antiga. Vamos lá, vamos ler o texto. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria. Então você já sabe que ele está falando dos pré-socráticos. Aquilo de que todos os seres são constituídos, e de que primeiro são gerados, e em que por fim se dissolvem. Pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, donde as outras coisas se engendram, mas continuando ela a mesma. Então temos aqui um texto da metafísica, que se você não está acostumado a ler Aristóteles, pode te assustar um pouquinho. Mas passado esse primeiro espanto com o texto, esse primeiro susto, você vai ver que ele é muito claro e é muito fácil de acertar a resposta. O Enem pede o seguinte: o texto aristotélico, ao recorrer à cosmologia dos pré-socráticos, salienta a preocupação desses filósofos com o quê? Qual é a preocupação dos pré-socráticos que o Aristóteles está acentuando aqui? Comecemos pela B. Será que eles estão preocupados com a alteração estética das condutas? Ou seja, será que eles estão preocupados com o modo como as pessoas agem? E se isso é belo ou não? Não é isso, né? Veja, ele diz aqui, é muito claro. Os primeiros filósofos, o Aristóteles está dizendo, se preocupavam com o quê? Com o princípio de todas as coisas. E que faz o que esse princípio? Ora, que explica a geração das coisas e a dissolução desses seres. Ou seja, o Aristóteles está falando que os primeiros filósofos se preocupavam muito com a mudança de um objeto de um estado para outro. Essa era uma grande preocupação dessa fase da filosofia. É isso que o texto do Aristóteles diz. Então não é sobre a alteração estética das condutas. Essa é uma alternativa completamente maluca. Não faz sentido. Então pule para a próxima. Será que é a C? Uma transformação progressiva da ascese? A ascese é um movimento de elevação, não é? É como se esses filósofos estivessem preocupados com você precisa se elevar em direção às ideias, em direção à verdade. Ora, esse tipo de coisa está escrito no texto de Aristóteles. É isso que ele está dizendo que os pré-socráticos fazem? Não, em nenhum momento. Ele não menciona a palavra ascese, ele não fala em elevação da alma, do espírito, nada disso. Então você pode deixar essa alternativa de lado. Ela também não faz sentido. Ora, será então que a questão aqui é a sistematização crítica do conhecimento? O que os pré-socráticos faziam era pegar o conhecimento, o modo como o ser humano conhece a natureza, e sistematizar, né? Organizar, colocar tudo direitinho, hierarquizar as coisas. Será que é esse o ponto? Não é. Eu já disse aqui, o texto do Aristóteles está falando que eles se preocupavam em descobrir a causa dos seres, ora, que era a causa que originava, e depois explicava como eles se dissolviam, né? Como eles se transformavam em outra coisa. Então não é sobre sistematização crítica do conhecimento. Em nenhum momento isso é mencionado. Então você pode deixar essa alternativa de lado. Será então que a questão é sobre modificação imediata da espiritualidade? Essa aqui provavelmente, junto com a B, é a mais doida. Como assim modificação imediata da espiritualidade? Em que momento ele diz que o pessoal aqui está se preocupando com o espírito? Na verdade ele diz, inclusive, que a preocupação desse pessoal estava muito mais ligada à matéria, não é? É uma preocupação material. Ele vai dizer depois que é uma causa material. Então não é a modificação do espírito, da espiritualidade. Isso aqui não tem pé nem cabeça com o texto. Só sobra, portanto, a A, que diz o seguinte: os primeiros filósofos, os pré-socráticos, estavam preocupados com a mutação ontológica dos entes. Talvez você fique confuso com o vocabulário, mas o ontológico aqui se refere à estrutura dos seres, não é? Então ele está dizendo, esses primeiros filósofos estavam preocupados com o quê? Com a passagem de um estado para outro. Eles queriam saber qual era o princípio que originava os seres e que explicava a modificação desses seres, que explicava a mudança. Por isso que é a mutação ontológica dos entes. Essa aqui se encaixa perfeitamente. Então, talvez você fique meio confuso com o jeito de escrever, o jeito de falar, né? Porque é o Aristóteles, é a metafísica. Mas depois que passa esse susto, é muito fácil. Só pode ser A. Então, semana que vem, a gente comenta uma nova questão do Enem. Até lá!